Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje vai ser com o Diógenes Moura, um grande amigo e artista também aqui de Piracicaba, um grande professor, que eu tenho um carinho enorme por ele. E nós vamos fazer um bate-papo hoje sobre educação, cultura, arte, e também contação de histórias. Só vou chamá-lo aqui para a gente poder começar a nossa live, para a gente dar início a esse bate-papo. Olá para todos que estão chegando. Opa, o Di chegou aqui. Fazer uma... Aê! E... Agora deu certo, Di. Agora é nós, Agora era... pessoal. Aí, Oi? pessoal do Evair, tudo bem? Tá bonitão, sem barba. Tipo, Deixa eu conectado, não ia, afastar o conectado, não ia. câmera. Ah, melhor que um dia de folga, né? Ai, nem fale. Dando Melhor descansar a um vida. pouco. Como eu disse, hoje eu fiquei o dia inteiro aqui na cama, fazer uma coisinha ou outra lá fora, mas fiquei descansando o dia inteiro. Nossa, hoje em dia tava para isso, viu? Eu vou descansar Tava. daqui a pouco. Deitar. Eu Sim, estou sim. procurando aqui um negócio que eu acho que é muito interessante sobre homens. Eu não sei em qual parte da África, mas esse provérbio vai diz assim, ó, para todos que estão assistindo, diz assim: é um provérbio vertiginoso. Ele diz: quando um homem velho morre, é uma biblioteca que se queima. Quando da despedida seca do artista negro, por vezes descuidado, e de cujo encontro repentino com a morte nos deixa sem guardar, o seu próprio fim é o que dói. Mas eu gosto da relação da biblioteca, porque são memórias que se perdem, né? Sim. E a oralidade, ultimamente, ela está em falta, né? A questão da cultura oral, né? O que é se passado, o que é falado, o que é transmitido. E como que você vê isso com a contação de história hoje? Como que é contar história em 2020, né? Quais são as ferramentas? Como que se dá os encontros? Bom, já me fizeram essa pergunta. Esse ano, inclusive, no Sesc, numa roda de conversa que nós fizemos lá, como é contar histórias para as crianças hoje em dia, né? Hoje em dia as crianças estão tudo aqui, ó. Sim. Aqui. Elas estão assim. Elas no clicou, aconteceu tudo. E num clique, tudo se abre, tudo acontece. E hoje em dia é difícil ver uma criança lendo um livro. Eu costumo dizer isso. É raro. Se não é a escola pedindo, se não são os pais que presenteiam as crianças com livros. Hoje em dia, as crianças não estão nos livros, elas não estão lendo os livros. Sim. Uh, Quando eu comecei lá atrás com a contação de histórias, ainda a internet não era tudo isso que a gente acompanha hoje, né, Di? Então, a gente acompanha hoje a internet. Tudo bem, hoje se lê pela internet, tem jogos pela internet, você dá o tablet ou o celular na mão da criança, a criança vai devorar o YouTube e assim vai. Mas a leitura, é raro ver a criança lendo. Até mesmo, se ela, você dá um tablet, um celular na mão da criança, a criança vai onde? No YouTube. Por quê? Tem o Sim. desenho, tem o filme, tem etc e tal. Então a criança simplesmente vai.
para ver um filme. Então, hoje, ou um desenho, hoje não pega mais lendo um livro. Eu falo que hoje em dia, quando eu vou fazer alguma live aqui no meu Instagram, tem mais a participação dos pais do que com as crianças. Uma coisa, eu gosto muito de dar os exemplos das mediações de leitura que eu faço no Sesc. Quando eu vou para o Sesc fazer mediação de leitura, que eu levo a maioria dos meus livros aqui da minha prateleira, esses são livros diferentes, livros com outras histórias e outras mensagens que a gente já está acostumado, que a gente não está acostumado a ouvir, né? E a gente senta e roda. Muitas vezes os pais acabam se chegando mais do que as próprias crianças. Porque no tempo deles, se ouvia mais os pais ouviam mais os mais velhos contando histórias, Sim. do que eles mesmos contam para os filhos. Então, hoje em dia, é bem difícil. Eu já ouvi numa escola que eu fui a seguinte frase, essa frase me marcou. Não, por que trouxeram você para contar a história pra gente? Era mais fácil liberar o Wi-Fi da escola. Acontece. De um aluno. E por incrível que pareça, é de uma escola onde eu estudei. De uma escola onde eu estudei. E assim, eles trouxeram uma roupagem diferente. Me chamaram para fazer uma contação de histórias para os alunos. Tudo bem, periferia, aquela coisa toda, né? A criança está mais ligada, quer olhar mais o Wi-Fi, olhar mais o que tem no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra coisa, do que pegar, ouvir uma história e ler um livro. Mas não, tem crianças que querem ouvir uma história. Porque dentro de casa houve histórias. Eu tô vendo aqui que a Sandra falou que leu 2 livros ontem para a sobrinha dela. Tem pessoas ainda que leem para os sobrinhos, para os netos, para os filhos. Tem. A gente não pode generalizar. A gente não pode. Mas assim, o que eu bato muito na tecla é, a gente tem que levar a cultura, tem que levar a literatura, levar a arte em si para os lugares onde não tem acesso. E os lugares onde não tem acesso hoje é onde? A periferia. A periferia não tem acesso à cultura, à arte, à literatura. A escola hoje é lição, matéria, lição, matéria. Você é professor, você entende, você sabe. E assim, tipo, a periferia não tem esse acesso, não tem essa veia, como tem a área central, como tem quem mora nos bairros mais centrais da cidade. Por isso, bater na minha tecla é levar o livro para a periferia, incentivar as crianças a lerem, incentivar a leitura. Acho que a questão da leitura, né, ela está muito envolvida com questões educacionais, com questões que devem estar, que são implicadas dentro das casas hoje, né, porque o estímulo, eu falo que a pessoa que souber ler hoje, ela vai poder deitar e rolar na vida. É a pessoa Sim. que vai deitar e rolar, a pessoa que sabe ler, não que codifica os códigos do alfabeto ou as palavras, mas sim entende o que está lendo, né? É o principal. E eu vejo assim, até pelo movimento que eu via na biblioteca, tudo, eu acho que a carência da leitura em si, ela está caindo cada vez, assim, ela está ampliando, né? Você não tem universos mais construídos, você não consegue mais construir, né? E como que é fazer uma história instantânea hoje? Tem história instantânea? Tipo, papum, história tipo internet? Clicou, abriu e apareceu e já foi? Também me fizeram essa pergunta e eu respondi o seguinte, eu também estou lendo por causa do que a tia ela acabou de escrever. Eu acho Ai, que... meu Deus! Não sabe de nada, inocente. Nós também amamos, viu? Eu acho que não, porque acho que não, eu tenho certeza que não tem como, né, porque a história tem todo o envolvimento, a história tem o começo, meio e fim. E assim, tipo, não dá pra cortar
momentos da história. Principalmente os momentos que, assim, tipo, que vão fazer a criança se encantar mais. A criança, eu falo criança pequena e criança grande. Sim, Hoje todos, os adultos, total. hoje os adultos também querem ouvir. Porque, assim, hoje o mundo tá rápido, tudo tá muito rápido, as pessoas estão vivendo tanto o profissional, a busca do dinheiro, a busca do financeiro, do crescimento, e tá esquecendo da criança dela interior. E, assim, quando um adulto para ouvir uma história, junto com a criança, é o que eu costumo dizer. O adulto ativa a criança que existe dentro dele, a criança que está no interior, e a criança que está vivenciando aquilo ali, ela vai se encantar pelo universo do livro, pro universo da história. Porque é um mágico, né? Sim. Tá ali, é o encantamento que traz a história. E uma história bem contada, não dá para ter cortes. Não dá para ter cortes, não dá para ser, cliquei aqui, começou, terminou. Não dá. É o que eu costumo dizer. Ah, hoje em dia, a gente conta uma história, a gente tem que trazer todo o envolvimento. Tem que trazer igual o elemento do tecido, como eu trago, ou o fantoche, ou até mesmo o livro para mostrar a ilustração. Falei, não dá pra gente fazer algo papum. Tipo, sem começo, meio e fim. Só começo e fim, sem o meio. Não tem como. Tem que ter esse encantamento, Sim. tem que ter esse envolvimento. E como que é essa questão, Eva? Assim, sair da onde a gente sai, né? A gente constrói universos, mas ao mesmo tempo os nossos universos se destroem, né? Que é um mix de emoção que a gente passa diariamente. Sim, Não sei, eu cresci numa região periférica também, como você também. Então, assim, eu acho que é muito engraçado o fato de trabalhar com coisas que enche os olhos das pessoas, né? Que trabalhar no campo da emoção, sendo que muitas das nossas emoções, assim, elas são fortemente bloqueadas, são cortadas por várias questões, né? E muitas sim. questões são sociais, assim. Não digo a coisas extremas, graças a Deus, porque sempre muitas coisas não nos falta, mas assim, de ter sempre uma realidade muito feroz ali na porta, né? Como se fosse um cachorro bravo. Então eu falo que várias vezes eu tô distraído assim, e várias vezes no bairro eu tava distraído, escapava algum cachorro, o cachorro quase que sempre vinha na minha mão direita para morder, assim. E eu tava distraído, as pessoas falam assim, o cachorro tava rosnando há 1 minuto para você, se você desse um passo, o cachorro pegava. Eu sempre assim, meio que, nossa, que tensão. E como que dá essa construção? Como que é a aproximação? Há quanto tempo que você conta histórias? Como que começou? Tem alguma história que fez você pegar esse viés da contação de história? Eu tenho um primo que fala que quem não conta história não acontece nada na vida. E É, é quase bom, real isso. a gente, se eu for puxar todo o meu envolvimento com a contação de histórias, eu digo que já tem aí os seus 14 anos de contação. Mas que eu me dou completamente com a contação de histórias, nesse ano eu completo 10 anos. Então são 14 anos aí que eu vivencio mais próximo à contação de histórias. A contação de histórias, eu conheci pela Carmelina de Toledo Pisa, né? Que é a nossa grande mestra aqui da Oficial. cidade. E eu conheci através dela no Sarau Literário Piracicabano. E eu fiquei encantado por aquela mulher, aquela senhora, com saia rodada, de contando a Leva um história balaio, dos né? tecidos. Me apaixonei por aquela mulher contando aquela história, né? E eu falei assim, eu vou começar a acompanhar essa mulher. E a partir daí eu comecei a seguir a Carmelina em tudo quanto é lugar que ela estava. A Carmelina estava contando história em algum lugar e a Vair estava lá. Tipo, perseguindo ela. Até que ela escreveu um projeto para o PROAC
E foi o projeto dela ganhou o projeto, ela ganhou o projeto e tudo mais, e ela trouxe uma veia do projeto para a Casa do Amor Fraterno. Casa do Amor Fraterno é aqui no Novo Horizonte, para quem não conhece, é uma ONG. Eu fazia trabalho voluntário nessa ONG, na casa, faz tudo praticamente. Tinha todas as chaves da casa e cuidava em si, dava aula de balé clássico também, e outras vivências culturais dentro da casa. Até que eu fiquei sabendo que a Carmelina ia dar esse curso na casa. Eu falei, não, eu quero fazer. Ah, não, vai ser para os voluntários, então a gente coloca você para participar. Eu, não, eu quero muito fazer esse curso. Daí eu fui fazer o primeiro curso com a Carmen. Daí eu fiquei mais encantado ainda, né? Que eu fui conhecer a Carmelina mais de perto, fui conhecer o projeto, realmente me tornei um contador de histórias a partir daí. Já tenho seus 10 anos. Uh, Quando a gente foi para... Fiz o primeiro curso, daí de repente me convidam para contar a história no aniversário infantil. Eu falei, putz, eu não sei nem quanto cobrar. E assim, era a amiga daqui do bairro que foi na formatura nossa de contação, ficou encantada e falou assim, eu quero que você conte aniversário na história do aniversário da mim. Eu falei, não, vou sim, Gabi, pode deixar. Eu falei, putz, quanto que eu vou cobrar? É meu primeiro aniversário que eu vou fazer. É a primeira contação de histórias que eu vou fazer. Assim, tipo, no aniversário. Eu não sei nem que história escolher. Aí eu fui procurar, né? Daí eu fui conversar com a Carmelina. E a Carmelina falou assim, olha, comece com o mínimo do mínimo. E daí ela foi aquela coisa de mestra, sabe? Ensinando, falando. Comece o mínimo do mínimo. E você vai começando e assim vai. Não parei mais. Comecei a fazer aniversários, fui convidado para fazer em escolas. E assim, eu não vivo de contação de histórias. Eu trabalho no comércio, sou vendedor. E eu simplesmente divido a minha rotina como vendedor como contador de histórias. E assim eu vou fazendo o meu trabalho. Eu vou para as escolas, eu vou para reunião de pessoas, me convidam para contar histórias. Eu dou curso de contação de histórias. Eu crio algumas oficinas. E você falou da história que me fez apaixonar pela contação de histórias, né? Sim. Sempre tem uma história. E eu sou uma pessoa que ama sonhos. Eu sou uma pessoa sonhadora. E a história que me fez apaixonar pela contação de histórias é a Estrela de Laura, que é uma história que a Carmelina conta e que hoje eu também conto. Que é uma história linda. A Marcela está aqui, a Marcela conhece, a Marcela sabe. Ela está aqui escrevendo, ela está escrevendo várias coisas. E ela escreveu aqui. Ah, não, falou que é uma flor. A flor é a náusea. E as coisas belas em roupa de vertigem. Sim. Muito isso. As histórias curam nossas angústias, nos ensinam a pensar, a viver, está nos livros, nas histórias, a consciência da humanidade inteira. Ah, Marcela, quer que eu conte Estrela de Laura? Você quer contar ela? Calma aí, eu tenho que pegar aqui. Gente, que demais, né? Como que se dá. E é legal que em Piracicaba, Piracicaba é uma cidade que permite permear esses encontros, né? Do que, assim, de você poder estar em contato com a referência de algo que você está afim ou de algo que você se identificou, né? Acho que tem tantas pessoas aí que são prova disso, né? De aberturas que é dadas, né? Assim, tipo, isso que o Evair tem, assim, com a Carmen, que é uma super contadora. Eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dela na biblioteca, de ver ela durante o período da adolescência também, contando história. Não só ela, como a Gra, não sei se você chegou a conhecer a Gra, todo esse pessoal conta história. A Gra, que trabalha na Biblioteca Municipal, Sim. a Graziela Galozzi,
o Anderson, que contou a história também, eu tive a oportunidade de, como eu sempre falo para a Vair, né? Eu tive a oportunidade de 3 anos, 4 anos da minha vida contar a história na biblioteca também. E até hoje eu não sei como eu fazia, mas assim, esse negócio de contar a história eu consegui por vários anos segurar algumas turmas de primeira série, que todo dia eu tinha que contar uma história e na hora de ir embora eu não terminava a história, deixava para outra aula, então ia fazendo aquela renda de Penélope com eles, que até acabar o ano, até chegar nas férias, eu terminava a história. Mas acho que é um negócio demais, assim, quando você pega o fio, né? O fio da picada, assim, né? Você aprende alguns pontos da condição de história, né? Sim. É o que eu costumo dizer. A história em si, toda vez que a gente conta, né? A Vanessa, agora não vai dar certo mais, gente. Olha, a Vanessa acabou de entrar, que é contadora de histórias também. Tem um livro lindo que eu amo contar também, a história do livro dela. Ó, a Tchela tá pedindo para eu contar a Estrela de Laura. A Vanessa acabou de entrar. A Vanessa também é contadora de histórias, a gente fez também um curso juntos, ela é de Americana. Ela tem um livro maravilhoso que eu amo contar a história dela. Eu tô puxando sardinha porque eu gosto mesmo, eu puxo sardinha de que eu gosto. Você sabe, eu também puxo tua sardinha faz tempo. Inclusive tá essa parede azul aqui esperando você, tá, filho? Precisa conectar nos tempos só. Aí, ó. É sempre assim, um tá subindo, outro tá descendo, um É acaba de virar a sempre assim. esquina, outro passou reto. É verdade. E é uma história, a história do livro da Van é uma história que eu sou apaixonado, que é o Menino Urso. É uma história tão bonita que, assim, tipo, aquece o coração, sabe? É uma história de verdade, de Maravilhoso. família, uma história muito bonita. E eu sou encantado pela forma que ela conta, de todo jeito dela, que é uma fofura. Amo a Van, amo a Marcela. E vamos então para a Estrela de Laura, né? Chega de Vamos enrolação. lá. Chega de enrolação. Tem barulho nela? Não, eu só tô arrumando Tô a curioso. capa da estrela. Nossa, eu era criança que sentava na frente, assim, e ficava esperando ouvir barulho, alguma coisa acontecer nas histórias. Assim. Eu fico assim, ah, meu Deus, não sei. Bom, eu Às vezes geralmente até contando música, né? Geralmente tem uma música que eu costumo cantar, né? Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia desta história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Essa é uma história de uma menina chamada Laura. Laura tinha um sonho bem diferente dos nossos sonhos. Laura todo dia acordava de manhã, tomava o café da manhã, assistia ao programa predileto, brincava com os amigos, fazia o dever da escola, à tarde ia para a escola, fazia o dever na escola, brincava com os amigos, voltava para casa, assistia novamente o programa predileto. Quando vinha a noite, Laura resolvia ir para o seu quarto. Subia a escada caracol, abria a porta do seu quarto, tirava os sapatos, entrava no seu quarto, ia para a janela, abria a janela, olhava para o céu e ele estava azul, azul, azul.
azul. Cheio de estrelas brilhantes, cintilantes, naquela imensidão azul. Laura olhava as estrelas, olhava a lua e o céu azul, 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 azul. Certo dia, a pequena Laura viu uma estrela cadente cortar o céu e cair em frente à sua casa. Quando a sua estrela caiu em frente à sua casa, mais que depressa, ela desceu a escada caracol, abriu a porta da sua casa e bem lá na frente encontrou a sua estrela. Mas ela viu que a sua estrela estava com um pedaço quebrado. Procurou, encontrou, deu um abraço bem apertado na sua estrela, voltou para casa, subiu a escada caracol correndo, entrou no seu quarto, foi até o banheiro, pegou um band-aid, rolou o pedaço da sua estrela que estava quebrado. E então brincou, girou, girou, girou e brincou com a sua estrela. Mas veio a noite. Quando veio a noite, veio o sono. Laura ficou cansada, colocou a sua estrela em cima do seu criado mudo e dormiu. Dormiu, dormiu, dormiu. Quando ela dormiu, o céu que estava azul, cheio de estrelas brilhantes, cintilantes, deu lugar a um céu clarinho, com o sol, algumas nuvens. Laura acordou, olhou de um lado, olhou do outro. Cadê a minha estrela? Então ela ficou triste. Desceu a escada caracol triste. Assistiu o programa predileto triste. Tomou o café da manhã triste. Fez todo o seu dia triste. Voltou para casa da escola triste. Assistiu novamente o programa predileto triste. Quando caiu a tarde, veio a noite, ela subiu a escada caracol de sua casa, abriu a porta do seu quarto. Nossa! Encontrou a sua estrela em cima do criado mudo. Mas ela estava diferente. Não estava tão brilhante, tão cintilante como na noite anterior. Mas mesmo assim, ela brincou, girou, girou, girou e brincou. Mas então, ela teve uma ideia. Foi no seu armário, pegou várias bexigas, encheu todas. Pegou um barbante, amarrou as bexigas, amarrou em sua estrela, deu um abraço bem apertado nela, foi para a janela e devolveu a sua estrela para o céu azul, 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 azul. Quando a sua estrela chegou lá no céu azul, ela brilhou tão forte, mas tão forte, que a pequena Laura entendeu que a sua estrela tem que brilhar lá no céu. Azul, azul, azul. Para ela e para todos nós. Assim como a minha estrela brilha, a sua estrela brilha, a nossa estrela brilha lá no céu. Azul, azul, azul. Muito obrigado. Muito lindo, Evair. Não tem receita que bolo que aguente essa estrela brilhando, não, viu? Né? Com A certeza. sensação. Muito bom, muito bom. Nossa, que história bonita. Ai, que... Fiquei pensando na Laura.
agora. É a quantidade de azul. Então, releva, tá? Ah, Acontece. fica tranquilo, Diógenes. Fica tranquilo. Por isso que eu Bom, disse a contação de história. eu acho que tá no momento errado, talvez na live certa. Então, ontem eu estava na cozinha, podia acontecer, né? Claro. Ontem eu estava super próprio à cozinha, tudo estava válido. Bom, então, e essa história, te amo também, Mar. Michel, manda um beijão para as meninas, saudade de vocês. Renata, um beijão para vocês também, para as meninas. É... Ai, agora a Rê, gente, é uma Rê também. A Rê é a minha. Eu falo que a Rê é a minha relações públicas. E assim, tipo, são presentes. E essa história, ela veio quando eu comecei a quando eu conheci a contação de histórias, eu me encantei por essa história, depois eu comecei a contar essa história. E há 2 anos atrás, eu fui fazer um treinamento de imersão, sempre conto essa história desse treinamento. Fui fazer um treinamento de imersão lá em Guararema, fiquei 3 dias nesse treinamento. E um certo momento desse treinamento, a gente teve do nada, assim, um momento assim, alguém aqui faz algum trabalho voluntário, alguém aqui tem ah, ah, algum trabalho voluntário, alguma coisa assim, dentro de algum lugar, alguma ONG. Daí eu falei assim, eu tenho, eu faço desenvolvo um trabalho nas periferias da minha cidade, onde eu levo a literatura para as crianças e levo esse trabalho para essas pessoas, para essas crianças. E daí comecei a contar sobre o projeto. Daí, tipo, não era o momento, não ia acontecer nada de ter uma apresentação nem nada. Daí, de repente, os treinadores desse treinamento viram e falaram assim: você não quer contar uma história pra gente? Assim, tipo, tinha 40 pessoas no treinamento. Os treinandos, a equipe do treinamento, junto com os treinadores, médicos e tudo mais, enfermeiras, quer dizer. E eu falei assim, claro, conto. Ou seja, eu contei a história para a galera geral, né, para a galera inteira do treinamento. E assim, todos que estavam caíram aos prantos por conta da história, né? Que assim, era um treinamento onde a gente tava, tipo, a gente chorava de manhã, tarde e noite, com toda a energia, com todas as dinâmicas do treinamento, que era um treinamento que vinha muito para dentro da gente. Você não quer contar? Sim. Conto. Falei, conto, eu vou contar. Eu falei pra minha madrinha que tava no treinamento, que ela que me levou, falei, eu vou contar a Estrela de Laura. Ela falou assim, puta merda. Daí eu peguei, fui, contei, né? Ela falou assim, nossa, agora ela virou pro treinador maior, bateu aqui dele e falou assim, se prepara, porque agora vai todo mundo chorar. Falei, nossa, daí eu ouvi de lá do fundo. Ela falou assim, tá bom, Graça, não vou nem chorar, não. Por fim, todo mundo chorou. Porque é uma história que ela traz a conquista do sonho, mas também traz a perda, né? Que a gente tem que saber perder. Às vezes a gente quer muito algo que a gente simplesmente não entende que existem que perder. E a Estrela de Laura trabalha o sonho, mas também trabalha o luto da perda. E Sim. essa história, assim, é uma história. E é uma história que tipo, eu até hoje vejo a parte do sonho, eu não vejo a parte da perda. Mas depois, quando eu fui conhecer mais sobre esse lado da perda, eu falei assim, putz, é uma perda, mas é uma perda para um crescimento. Para a Sim. criança, para a Laura é uma perda, mas também ela entendeu que ela tem que brilhar lá em cima para todos nós. Porque eu tenho uma estrela e você também tem uma estrela. Todos nós temos uma estrela no céu azul.
Então ela entendeu, ela Sim. entendeu, mas ela também aprendeu. E assim, tipo, é uma Eu não, linda, né? eu não entendi bem como uma perca, né? Entendi como um processo. Às vezes você sente aquele gosto, né? E aí depois você tem todo um processo para ter assim um crescimento maior, né? Sim, E com certeza. é uma porta que se abre ali. Ela tem a primeira conquista e depois ela tem que almejar outras conquistas. Sim. Acho que até a escada caracol vibra muito. Eu adoro escada caracol. Essa questão Bom, de mas eu vou subir te o falar uma círculo. coisa. A Marcela tá aqui. A Marcela tá aqui. A Marcela sabe. Muitas vezes nas histórias a gente coloca algumas coisinhas a mais que não tem na história. E na Estrela de Laura eu coloco a escada caracol. Não tem na história. Eu acrescentei a escada caracol. Porque até então o pessoal fala, ela subiu pro quarto dela. Você disse, não, mas viu, vou jogar uma pulguinha na criançada. Porque eles vão falar assim, como que é a escada caracol? Às vezes as crianças não sabem e perguntam, como que é uma escada caracol? E quando eu falo também do sonho, o que que acontece? Fala, sonho. Eles assim, mas o sonho de comer? Eu falei, não, o sonho de quando você quer algo. Porque às vezes, por exemplo, tipo, a gente vai contar, eu vou contar na periferia, eu vou contar em algum outro lugar. Já aconteceu, e até escola particular, eu chegar a contar a Estrela de Laura e a criança falar, mas aquele sonho gostoso da padaria, aquele sonho doce? Eu falei, não, um sonho. Você nunca quis ganhar nada, um brinquedo? Então, você sonha por aquele brinquedo, então é um sonho. Daí, tipo, a gente ensina, né, a criança. Daí eu pego e vou e falo, né, tipo, da escada caracol também, que a questão dela subiu correndo a escada caracol. Quem consegue correr numa escada caracol? Sim, Ninguém consegue correr. Então, tipo, a gente eu brinca já com tinha o mundo batido a da cabeça criança. nos 3 primeiros degraus, já estava enroscado com a cabeça já. Sim. Não sou uma pessoa propícia a escadas caracóis. É. Mas assim, você sabe que eu vejo, é muito gostoso o campo da contação de história, né? Eu tinha uma professora que eu falava muito que ela era professora de horizontologia. Você já ouviu? É uma história da fada que tinha ideias. Eu acho até engraçado eu, quando sentava para ler a fada que tinha ideias, porque tinha várias coisas que dava para ilustrar na cabeça das crianças. Mas a concepção e a percepção das palavras hoje, elas estão muito perdidas, né? Então, você fala de sonho, é uma coisa muito distante para eles, né? Você fala assim, hoje é um sonho. O sonho nunca é algo subjetivo, assim, é algo que encanta, é algo que envolve. Não tem aquela nuvem, aquela, eu não sei, não consegue se criar uma nuvem imaginária, né? Um universo imaginário ou adentrar no universo deles. Como que eles veem o mundo assim, tá cada vez mais complexo, mais difícil essas conotações de mundo, eu vejo assim. Não sei se você tem essa percepção. E Sim. quando se trata de Piracicaba, o que você faz assim de referência para que eles enxerguem Piracicaba assim como um universo lírico assim, em si, em todos os lugares assim? Sim, vamos lá. Piracicaba, uma coisa que eu bato muito na tecla. Piracicaba é uma cidade cultural, você sabe disso. Eu já ouvi isso numa live sua. É uma cidade completamente cultural, uma cidade artística. Só que eu olho e paro, olho, paro e penso: cadê as lendas de Piracicaba? Cadê as histórias de Piracicaba? E eu todo ano eu bato na tecla, gente, vamos fazer alguma coisa no meio de Piracicaba, vamos movimentar as histórias, as lendas de Piracicaba. E assim, eu acabo fazendo sozinho. Hoje tem crianças que não conhecem as lendas de Piracicaba. Nas escolas não se fala mais. Não se conta mais as lendas de Piracicaba. Eu fiz uma outra live esses tempos atrás aqui no meu Instagram com uma pedagoga. E ela é piracicabana e eu comecei a falar sobre as lendas. Ela virou para mim, Evaíra, eu não lembro. Eu praticamente esqueci.
Eu falei É assim, louco, né? e assim, tipo, a gente tem que fomentar mais essas lendas. As lendas têm que ser conhecidas. Meu, fora as É lendas uma de coisa. Piracicaba, Piracicaba é uma cidade também que tem tambu, batuque de umbigada. Maracatu não nasceu aqui, nasceu em Recife, mas aqui tem maracatu. Piracicaba é a cidade da congada, também tem congada, tem samba de lenço. E assim, a gente só vê a cultura de Piracicaba ou é em novembro, mês da Sim, consciência negra, ou é, no tipo, mês divino, que é a mês de Congada, né? São, junho ou julho. o Piracicabano, eu falo que é engraçado que ele só marca o manifesto, né? Ele não Sim, marca todo o movimento, todo o secretismo, né? A Congada tem todo o secretismo que parte da igreja aqui de... Eu não sei, me corrija, mas é de São Sebastião, tem a catedral, não sei, é de São Benedito, São que Benedito. a prática era feita na igreja de São Benedito, os rituais, esse secretismo, né, era feito ali, e depois descia para o largo, e antes é um cortejo também, né, a congada. E são coisas que a cada ano se perde mais, né? Porque, não sei, hoje eu vejo que tem um exercício de envolver os mais jovens. O maracatu é legal, mas aonde acrescentar os mais jovens sobre Piracicaba? Eu achava muito engraçado quando eu falava da ilhama seca e da cobra. Aí uma vez uma mãe falou assim, por favor, Diógenes, não conte mais a história da ilhama seca, porque o meu filho não consegue dormir. Eu falei, nossa, eu devo ter contado a história muito bem. Já passei por isso. Já passei por isso também. Fui num colégio contar. Eles me chamaram para contar histórias. E assim, era um acampa dentro. Então eu tinha que. Eu programei, eu acho que umas 10 apresentações. 10 apresentações para várias salas. E a última sala era turma, tipo, sexto ano. Colocando assim, sexto ano. Sexto ano já é, né? Tipo, desculpem a palavra, macacos velhos já, né? Já sabem o que é pra ter medo e o que não é, né? Já sabem o que é história e o que não é. Mas o que aconteceu? Houve uma troca e não me avisaram. Colocaram uma turma mais nova na última turma. Ou seja, deu ruim ali, né? Eu dou o pé do frango. Daí eu contei as lendas de Piracicaba para a última turma, era a turma menor. As crianças foram Ai, com ai. medo. Daí eu falei assim, não, pera, o que está acontecendo aqui? Daí depois eu fui ver também o tamanho das crianças. Falei assim, trocaram as turmas. Eu falei para as professoras, mas é do sexto ano agora? Ah, não, o sexto ano veio na anterior. Eu falei, putz, grila. Eu falei, vocês não me avisaram, Você gente. deve ter A diretora pensado que chamou e gosta de história que ele contou de terror, né? eu falei, vocês mudaram a turma e não falou para mim. Então, desculpa, mas foi um erro de comunicação entre vocês. Vocês não me comunicaram. Ó, a Renata, o Evair já me contou a história da Inhala Seca, eu não dormi à noite. Gente, é uma história surreal de Piracicaba. Acho que depois dessa é só a da cobra, que daí você não consegue ficar na É, margem do rio, pensando na cobra, ou pensando. A história do rio, então, é a história mais engraçada, que é gente que morre. Aí eu tenho até uma teoria, que a noiva que morre, a índia que está presa nas pedras, é a florzinha que brilha, que o noivo vê e morre também, que ele quer dar para a noiva. E morre, e aí a noiva do véu fica chorando para sempre. Então, assim, um atrai o outro ali, bora descer o rio Piracicaba. Aí Gui, só encontra em viu Ela Seca. Inhala Seca. E em Ela Seca fica na estrada de Tupi, né? Diz a lenda que tem gente que vê ela na estrada de Tupi.
E quando a gente ouve, né, o pisar nas folhas, o vento forte, né? É a Inhala Seca chegando. Gente, aqui ela derrubou 2 cadeiras na piscina, viu? Que tá demais. Ai, ai. Ai, não, eu falei, eu coloquei que o papo ia ser, que a conversa ia ser descontraída, e tá sendo descontraída mesmo. Ah, do bong. Do Bong também. Ela aparece no Bong só em regiões assim, tipo, onde as pessoas acham que é sítio, já não é mais tão sítio assim, né? É, Mas é engraçado como fazer o pessoal voltar para essas questões de Piracicaba de uma forma forte, né? Pensar, permear. E o que eu sinto hoje, na real, além da carência da leitura, a carência de conquistas, até mesmo você é mais. Gente, para quem não sabe, o Evair, eu fiquei de cara, que eu conheço o Evair, uma cara de rolê. O Evair tem apenas 24 anos, Evair. pet. 27. Gente, 27 anos, mas, gente, olha, é, já fervemos de ponta cabeça já. E eu quando olho para a idade do Evair, olho para mim, eu falo assim, gente, o Evair viveu muito mais coisa que eu já. E eu tô sempre, parece que eu tenho a impressão que eu tô sempre aprendendo algo com o Evair, gente. Tipo Nossa, assim, Jorge. Ah, é impressionante. Eu fico impressionado. É um jovem, Simone, jovem. Ganhando chove. ainda, né? Ah, ai. Mas, o que eu sinto, o que eu sinto, assim, é a falta de como permear e de como a cultura piracicabana ser mais forte nas escolas, assim. Evair, Sim, você pensa algum projeto sobre, além da contação, que tem vários livrinhos, né? Eu trabalhei na biblioteca, eu vi vários materiais sobre lendas de Piracicaba, folclore de Piracicaba, danças de Piracicaba, mas aparentemente esses materiais são materiais da década de 80 e 90, assim, 70 também. E eu acho que hoje em dia não foi mais nada produzido de uma forma literal, né? Tanto que você vai no Museu Prudente e você parece que falta algo ali, né? Alguma atividade vigente no museu ou mais atrativa nesses espaços, né? Você acha que Piracicaba tem aproveitado esses espaços? não. De grosso modo, não. Gente, vou ser bem sincero, até os bonecos do Elias tiraram do Rio. É louco, acho que faz mais de 20 anos que eles foram retirados, foram restaurados e aí foram guardados. Não voltaram E mais. colecionador, Foram, uma parte foi para cole... casa do povoador, na casa do povoador, outra parte foi para o engenho. Acho que tem alguma coisa no museu, não me recordo. Mas assim, tipo, gente, é, é nossa cultura, é nossa. É uma lenda da cidade. Boneco do Elias. Boneco do Elias era para ter nas margens do rio. Tipo, faz parte da nossa história. E assim, as lendas, você colocou, né? Você falou agora sobre algum projeto. Eu já tenho projeto para voltar com as lendas, voltar a contar as lendas de Piracicaba, inclusive em agosto. Agosto eu sempre celebro o meu anos de contação de histórias, né? Quando eu estou completando um novo ciclo na contação de histórias. E eu percorro sempre. Quando eu faço, tipo, eu faço no espaço que eu sou parceiro, ou eu faço, por exemplo, nos bairros onde eu vou, né? Onde eu tenho mais acesso, como Santa Fé, Santa Terezinha, Paulicéia, Casa do Hip Hop. Sempre faço nesses lugares, né? E esse ano, por conta da pandemia, eu não vou fazer nada, mas seria também o ano dos meus 10 anos, né? De comemoração aos 10 anos.
e onde eu estou finalizando o meu livro também, comemorativo, né? Eu falei assim, não, com 10 anos eu vou fazer meu livro e vai ser meu livro comemorativo de 10 anos de contação de histórias. Tá finalizado, só preciso correção e tudo mais. Uh, tem a Ivana Negri, que é uma escritora daqui de Piracicaba. Ela, junto com a neta, ela está reescrevendo as lendas de Piracicaba, transformando em mini-livros, livros mais finos, né? E toda a ilustração é feita pela neta. Ai, que legal! Eu tenho aqui o Nholica, colecionador de pedras, o Nholica. Tenho também a La Cerca. E agora eu esqueci o outro que eu tenho. São 3. Eu esqueci o nome do outro que eu tenho. E ela ia lançar um em abril, um novo, né? Que ela tá fazendo todas as lendas de Piracicaba. Olha que bacana esse resgate, hein? E assim, é um resgate que precisa, mas é uma coisa que eu falo. Não adianta ser um resgate e a nossa própria Cultura, né? cultura não Eu abraça, trabalhei tempo. não abraça esse projeto e não faz valer a pena, né? Tipo, poxa, vamos levar para as escolas, vamos fazer mais exemplares do livro e vamos mandar para as escolas. Escolas. Gente, as escolas é onde a criança aprende. Então, tipo, a criança tem que conhecer um pouco mais sobre a nossa cultura. E não conhecem. Não, Pô, é louco, né? Até hoje tem num coisas da bairro, nossa cidade você e chegar eu num acho bairro e engraçado. falar assim, gente, na cidade tem lenda. A criança levanta a mão e fala, ah, é do Saci? É da mula sem cabeça? Gente, Piracicaba tem lendas maravilhosas. E assim, tipo, as crianças não sabem, as crianças não conhecem. E é algo que eu sempre bato E, na tecla. Tem que e é algo voltar. engraçado. E quando você se compara, tipo, a um estado do Nordeste, eles têm conhecimento, assim, tátil e eles são muito rápidos. Tipo, esse lugar é assim, assim, tem tal história que as pessoas contam. É muito afetivo neles, né? É muito forte. E no Piracicabano parece que falta. Às vezes até brinca, eu falo assim, ah, fui na Pinacoteca, a pessoa, onde que é a Pinacoteca? Tem uma Pinacoteca? E muitas vezes eu tô no bar do João. Daí a pessoa, ah, eu parei meu carro num jardinzão lá embaixo. Daí eu falo, é a Pinacoteca. As pessoas, o que é uma Pinacoteca? Aí você fica, eu fico meio chateado, sabe? Agora vamos. Porque aí a pessoa assim, você é chique, você não é chique. Você é informado. Sim, E se ser informado é ser chique, meu amigo, você tá muito fora da ordem, porque é algo que de pertencimento seu dinheiro tá ali, tem muita coisa sua ali, sua identidade tá ali. E sim. a identidade, né, é o principal. Quando se conhece lendas, quando se fala de histórias, quando se sabe de artes, quando se constrói lugares, as pessoas têm uma relação de pertencimento ainda maior, né? E não Sim. deixa que tudo seja manipulado, né? E o que eu vejo que vem acontecendo por Piracicaba há muito tempo, que muitas coisas, as nossas histórias, elas estão sendo manipuladas. Muitas coisas estão deixadas de lado, né? Obrigado, Semac Setor, tá? Adoro quem tá ali na secretaria. Adoro. Eu pretendo não participar ainda. E é isso que acontece, na real. É para alguns, mas não é para todos. Se você mora na favela aqui, não vai ser para você. Você tem que conquistar um espaço, conquistar uma notoriedade, tipo, sangrar até o último momento para a pessoa querer perguntar de você. E isso não tem sentido. Sim. E é isso mesmo. Desculpa, eu ia perguntar, eu já desabafo, eu não me aguento aqui. Toda vez que eu vejo assim, pessoas boas
como você, com tanto referencial, que é uma nova geração que está aí, porque é um intervalo muito grande, né, Vair? De uma geração dá muito espaço. E aí a gente tem esse espaço de geração que eu não sei onde que é o buraco negro disso. É. Eu costumo dizer que é o buraco negro do esquecimento, né? Onde se coloca tudo e acabou. E acabou, tipo, E daí vem um acabou. outro lá, quando passa esse tempo, bate, mexe na ferida para ver se volta alguma coisa. Igual eu, em junho, eu comecei a pensar, articular alguma coisa. Embora tá todo mundo na fase das lives, né? Eu fiquei pensando, poxa, a gente poderia fazer alguma coisa para voltar, para poder falar sobre as lendas de Piracicaba. Falei, poxa, eu poderia fazer algumas lives, alguma coisa Sim. assim, movimentar o pessoal. Eu comecei a parar para analisar, né? Assim, você me conhece, sabe que eu sou bem crítico para algumas coisas, olho muito, pesquiso muito, vou atrás de muita coisa, tanto que as pessoas viram para mim e falam assim, vai, nossa, mas você você não tem tempo quase, você tá fazendo tudo, você mexe com tudo, você vai procurar tudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E assim, quando aqui em Piracicaba deu a pandemia, eu falei, vou começar a fazer as lives, contando histórias. Daí eu coloquei 7h30 da manhã, comecei a fazer live todo dia, de segunda a sexta, contando histórias. O mês todo do primeiro mês de quarentena eu fiz. Depois eu voltei a trabalhar, parei. Daí eu falei assim, não, vou convidar os amigos artistas para fazer algumas lives para o pessoal conhecer também outros trabalhos, outros artistas de Piracicaba e também da região que também fazem algo voltado para a criança. É assim, uns, eu não quero, eu não gosto, eu tenho pavor de rede social, tem alguns até falam isso. E assim, meu, você tem que olhar, você tem que entender hoje que é o seguinte, eu falei até para uma contadora de histórias daqui. Você tem que pensar, tudo bem, você é professora, você dá aula. Poxa, você fez um curso de contação de história, você pagou caro por isso. Agora você vai contar só dentro da sala de aula? Você faz um aniversário ou outro. Meu, tipo, começa a se lançar nas redes sociais. Começa a fazer um videozinho aqui, começa a faz um Instagram, começa a mostrar o livro que você tá lendo. Começa a se divulgar. É um portfólio seu que você vai. Nossa, eu também faço isso. Além de dar aula, eu também conto histórias. Tipo, meu, 10 anos. Se eu for parar pra pensar, são 7 anos que eu tô no Instagram. Eu, quando comecei com contação de histórias, eu falei, não, eu vou fazer uma página no Facebook. Daí eu fiz a página no Face e comecei a divulgar. E assim, tipo, tudo bem, eu não tenho, 10 mil seguidores. Não tenho. Mas é assim, tipo, as pessoas que me conhecem, hoje foi até interessante. Eu escrevi no meio de tudo isso da pandemia, eu escrevi um texto falando sobre saudade. Saudade dos momentos de encontrar as crianças, olhares encantados, os momentos dos abraços dos pais no agradecimento, dos aniversários. Escrevi um textinho e coloquei. Tem alguns dias já. Uma diretora de uma escola me achou no Instagram, ela falou, não sabia que você tinha Instagram, escreveu para mim. Depois ela comentou também depois embaixo nessa foto. Falando que gosta muito de me ver contando histórias, que os alunos da escola dela e as professoras também admiram e gostam muito do meu trabalho. Daí eu falei, pô, nossa, né? E tudo Olha que mais. bom. E É eu fiquei bem. tipo, poxa, é um trabalho que a gente desenvolve, por exemplo, tudo bem, eu trabalho das 8h30 da manhã até as 6 da tarde na loja. Mas assim, pô, eu volto para casa, paro aqui, ou eu compro um livro, ou eu recebo um livro, ou eu olho para minha prateleira aqui na frente para olhar os livros, escolher uma história legal, uma história diferente, e assim vai. Então, é um trabalho tipo, que você se dedica, que você sente vontade, pois faz por amor. É assim como o seu. Di, tem 15 segundos.
Um escritor que você gosta. Eu gosto de tomar vinho lendo Bukowski. Eu gosto de tomar vinho, vai acabar.